Ministro Paulo Guedes, o senhor disse aqui que essa reforma teria como objetivo combater os privilégios. Eu queria que o senhor explicasse claramente, né, aqui, na verdade, o impacto que está previsto nessa reforma, na última página da justificativa, que foi colocado por vários colegas aqui, nos próximos 20 anos, no regime geral, seria uma economia de 3.449 bilhões. Então, eu queria que o senhor explicasse onde é que o senhor está tirando o privilégio desses que estão no regime geral, né? Assim como aonde o senhor está tirando também, onde essa reforma estaria tirando o privilégio da questão, por exemplo, do abono salarial, né? Eu queria que o senhor explicasse isso, quer dizer, o que o senhor entende por privilégio e aonde especificamente estaria sendo retirado esse privilégio. Além disso, senhor presidente, o senhor disse aqui nessa casa, senhor ministro, que o Brasil é o paraíso dos rentistas, dos banqueiros e o inferno dos empreendedores. Eu quero dizer para o senhor que, na verdade, durante a gestão do senhor, esse paraíso melhorou 22%. Né? Os bancos tiveram um lucro, um aumento nesse primeiro trimestre, um aumento dos seus lucros em plena recessão de mais de 20%. Somando aí os 4 maiores bancos, nós tivemos 20 bilhões de reais de lucro somente nesse primeiro trimestre. Então, se comparar esse primeiro trimestre com o mesmo trimestre do ano passado, nós tivemos essa alteração. Além disso, nós tivemos aqui até uma discussão na CFT sobre um instrumento que está sendo utilizado, o senhor falou aqui da dívida pública, que são as operações compromissadas, né? Queria que o senhor falasse sobre isso, porque essas operações compromissadas têm sido, inclusive, responsável por parte dessa dívida pública, né? Essa dívida que nós temos hoje se acumula mais de um trilhão de reais, somente desse mecanismo. Quer dizer, o ano passado, segundo foi colocado, eu não tenho esse dado oficial, foi mais de 80 bilhões foi gasto com isso. Nós queremos saber se vai continuar com esse instrumento, que, na verdade, em resumo, é retirar recursos, na verdade, do mercado, né, e pagar juros para banco, né? Sinceramente, é um negócio que é até um instrumento de recessivo, né? Então, sinceramente, que favorece aos bancos. Eu querendo saber se o senhor pretende, como dentro da estratégia da política econômica do governo, continuar com essas operações. E, além disso, também foi colocado aqui que nós tivemos uma renúncia fiscal no ano passado da União, mais de 360 bilhões de reais. O que efetivamente está sendo feito para evitar essa situação? O que está sendo feito efetivamente para a gente ter um outro padrão fiscal? Porque, na verdade, o problema fiscal nós podemos corrigir no gasto, mas podemos corrigir também na arrecadação, né? É claro que na arrecadação nós vamos enfrentar grupos poderosos. Nós queremos saber se o governo tem disposição de enfrentar esses grupos, em vez de enfrentar o trabalhador rural ou quem ganha pouco. E, para concluir também, só para dizer o seguinte, que essa injeção que o senhor falou, direta da Bolsa Família, qual a diferença que tem isso com, por exemplo, com a aposentadoria rural, ex-deputado? O deputado Elias perguntou exatamente o que eu entendo por privilégio. O que eu entendo por privilégio? Eu vou ser específico. Privilégio é um funcionário do Legislativo, o salário médio é 20 vezes o salário médio do regime geral. Isso é o que eu entendo por privilégio. Privilégios no regime geral tem também. Por exemplo, os senhores políticos vão se aposentar com 5.800, que vai ser o teto, igual todo mundo. Esse privilégio vai embora também. Vocês estão no regime geral. Pessoal, vocês viram aqui que o ministro Paulo Guedes não respondeu a pergunta que eu fiz. Eu fiz uma pergunta aonde ele encontrava privilégio na expectativa de economia em cima de quem ganha pouco, de quem ganha na média 2 salários mínimos. É só verificar o próprio quadro que eles apresentam, né, no projeto, está lá dizendo que há uma expectativa de economizar 3 trilhões e 400 bilhões nos próximos 2 anos, né, em cima do regime geral, em cima de quem ganha na média 2 salários mínimos. Então, como ele disse que o objetivo é de combater privilégio, eu queria saber aonde tem privilégio quem ganha 2 salários mínimos. Aí ele faz aí uma mistura
né, sobre a questão de salário de servidor do Legislativo, que aí eu tenho acordo, eu acho que tem que diminuir essa desigualdade mesmo, ou mesmo falando sobre o salário de político, que eu tenho tanto acordo, né, sobre a questão da aposentadoria dos políticos, que eu fiz opção pelo regime geral, né, diferente do presidente Bolsonaro, que já até pediu para averbar o período que ele foi vereador lá no Rio de Janeiro, com a expectativa de aposentar com salário de deputado. Então, sinceramente, eu tenho uma diferença. Eu poderia ter, inclusive, averbado os vários anos que eu fui vereador em Goiânia. Não quis fazer isso, exatamente porque eu entendo que isso é um privilégio, está errado, né? Então, eu tenho coerência para dizer isso. E outra coisa, essa lei não está acabando com o privilégio dos atuais deputados. Está dizendo que a partir do momento que ela for aprovada, não poderá mais ter opção pelo regime especial. Mas quem já o fez terá direito. Ou seja, os atuais parlamentares que já fizeram essa opção vão continuar tendo esse privilégio. É preciso esclarecer as coisas de forma correta. E, ministro Paulo Guedes, o senhor teve a oportunidade de responder e não respondeu. O senhor saiu pela tangente. O senhor foi falar de outros problemas. O senhor não respondeu aonde que o trabalhador que ganha até 2 salários mínimos tem algum privilégio. Lucro de bancos é alto mesmo, é muito alto. E sabe por quê? São 5, são 6. 200 milhões de brasileiros precisando pegar dinheiro em 5 bancos, 6 bancos. Por isso que eu digo, precisamos de competição. A competição é boa. A competição só não é boa para o empresário. Para o empresário que tem amizades no governo, que consegue favores, para esse, a competição é inimiga deles. Agora, a competição é amiga do trabalhador, porque ela entrega tudo barato para ele. Quando tem competição em telefone, todo mundo tem telefone, entregador de pizza, todo mundo tem. Antigamente não tinha, tinha que declarar no imposto de renda, porque só tinha um que fazia telefone. Então, isso a gente precisa aprender. Os lucros são enormes nos bancos, são mesmo excessivos. Pois é, ministro, mas o senhor tem que tomar atitudes concretas. Só dizer que tem poucos bancos, que tem privilégio. Por exemplo, por que vocês deixam os bancos cobrarem juros tão altos como cobram? Cobrar juros até de 300%, 400% ao ano. Isso em lugar nenhum do mundo existe isso. Olha, ministro, o senhor precisa tomar mais atitude, né? Só dizer que os bancos, na verdade, ganham muito, reconhecer que os bancos estão ganhando muito, não basta. O senhor precisa ser mais enérgico, o senhor precisa ter coragem de enfrentar os bancos, né? Esse povo é muito poderoso. Aliás, isso é uma crítica que eu faço a todos os antigos governos. Governo do PT, do PSDB, do PMDB, nunca tiveram coragem de enfrentar esses bancos. E o senhor também está indo no mesmo caminho. Operação compromissada. O presidente do Banco Central, Roberto Campos, está examinando tudo no relacionamento. Quer aumentar a competição, nós já criamos uma empresa simples de crédito, exatamente para as comunidades menores o dinheiro chegar barato. Operações compromissadas, onde o Banco Central, o Tesouro, a União, botar títulos na carteira do BC e pagar juros sobre aquilo, e depois dizer que aquilo foi um lucro do Banco Central, é uma relação entre o Banco Central e a União que nós vamos examinar. Nós estamos examinando essas relações. Eu não posso falar de coisa que não está na minha esfera. Nós temos um Banco Central que, teoricamente, será independente, nós estamos indo nessa direção. Agora, eu já falei com ele 2 ou 3 coisas importantes a respeito disso, e eu espero que ele é que vai atacar esse problema. Senhor ministro, o senhor me assusta em dizer que isso não é problema do senhor, que isso é problema do Banco Central. Eu disse aqui, isso consumiu 87 bilhões de reais no ano passado. 87 bilhões. Senhor ministro, a população está aí na rua, certo? Na questão da educação, porque houve um corte de 8 bilhões, 7 a 8 bilhões. Nós estamos falando de um prejuízo de 87 bilhões. O senhor está dizendo que não sabe direito de falar sobre isso? Que quem tem que falar isso é o presidente do Banco Central? Como é que o senhor quer, na verdade, organizar a economia do país, não verificando que tem um ralo que consumiu 87 bilhões? Sabe para quê, ministro? Para, na verdade, o dinheiro do banco não ser utilizado para empréstimo, ou seja, para o dinheiro não circular. Eu disse que é, inclusive, uma medida recessiva, né? E o governo gastar com isso, gastar dinheiro, gastar 87 bilhões para os bancos, na verdade, ficarem segurando o dinheiro e não emprestar. Sinceramente, ministro, o senhor não sabe responder sobre isso? Olha, ministro, o senhor precisa ter uma posição mais enérgica contra esses interesses de banqueiros.